Rei eterno. Aleluia. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus a palavra que o Senhor nos aponta, nos revela, no Santo Evangelho reportado por Lucas. No capítulo 14, Lucas, Evangelho, capítulo 14. E nós vamos começar a leitura no último parágrafo, no verso 25. Aguardando que todos acham, para iniciarmos a leitura. São Lucas, Evangelho, capítulo 14, começando no verso 25. Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz, e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Querida Irmandade, estas palavras aqui relatadas por Lucas, o evangelista, na verdade foram ditas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendo a multidão, que era grande, ele se voltou para ela e disse essas palavras: se alguém vier a mim, no outro evangelho tem até a condicional, se alguém quiser vir após mim. E
não se renunciar, não aborrecer pai, a mãe, a própria esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs, e ainda até mesmo a sua natureza humana, a sua própria pessoa, não pode ser meu discípulo. Porque nos dias de Cristo, irmãos, e nos nossos dias não é diferente, o Senhor faz a obra em alguém de uma casa, logo a guerra se levanta. Os próprios da família: o que você está fazendo? Não seja bobo, você ainda é jovem, você é uma moça bonita, olha aí. E vêm os conselhos às vezes da própria família. E o Senhor disse: renuncia, aborreça, porque a alegria às vezes da pessoa, como inúmeros casos que sabemos, da mulher não querer que o marido venha congregar, quer ir para outros lugares, e para ele agradar, se ele for, ele desagrada o Senhor que o chamou. Então é melhor aborrecer, irmão, alguém até que amamos, como filho, esposa e assim por diante, mas agradar ao Senhor, que tem salvação e vida eterna para nos dar. E temos que aborrecer até ao nosso próprio instinto humano, irmão, e a tendência carnal do ser humano, porque há uma guerra da carne contra o espírito. A carne se inclina para aquilo que é da terra, porque ela veio da terra e volta para a terra. A carne se inclina para aquilo que é temporal e visível, mas o espírito se inclina para aquilo que é do céu, para aquilo que é invisível e é eterno. Glória ao nome do Senhor. Por isso há um conflito interior dentro do jovem, dentro daquele de meia idade e dentro do velho também, mesmo vendo próximo o fim da sua vida. Mas a carne é terrível. E Jesus disse: glória ao nome santo do Senhor, deve renunciar-se a si próprio, que a carne diminua e que o espírito tenha o espaço para crescer e servir ao Criador e ao Salvador das nossas almas. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor Jesus falou: e também tem isto, deixando todos os que prendem, deixando até mesmo as forças interiores que querem ficar no mundo e não na graça do Filho de Deus, ainda tem cruz para levar e tem que ir após o Senhor para ser seu discípulo. Porque assim como o Senhor Jesus, Ele levou a sua cruz e cumpriu a sua missão, cada um de nós, irmãos, temos a nossa cruz. E o Senhor sabe o peso dela, e o Senhor sabe a nossa força, e Ele não dá uma cruz além da capacidade que temos de carregar. Por isto, nesta noite, por esta palavra, o Senhor não promete diminuir o peso da cruz de nenhum de nós, teremos que levar, mas o Senhor pode aumentar a nossa força, aumentar a nossa fé. Glória ao nome do Senhor, de maneira que carregaremos e glorificaremos o nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor deu alguns exemplos, e esta parábola, ou este conjunto de parábolas, é a respeito da providência. Também em algum lugar está escrito previdência, mas não há problema, irmão. A gente tem que prever e se prover,
E como ouvimos bem, repetido na oração, quem nos provê é Deus. Glória ao nome do Senhor. O Senhor nos dará da sua providência. E o Senhor confirmou o sentimento desta palavra. Glória ao nome do Senhor. Então o Senhor deu um exemplo, irmão. O primeiro, a respeito de alguém que quisesse construir uma torre. E a multidão que o ouvia entendia muito bem o que o Senhor estava falando. Porque todo nobre, todo senhor de terras, construía na sua propriedade ou na sua vila uma torre, que era uma pequena fortaleza, e que era uma defesa para a sua família, os seus servos. E nessa torre, irmãos, nesse lugar alto, lá na parte da vigia em cima, os guardas enxergavam um horizonte mais distante, e via quando alguns inimigos, ou tropas, ou grupos de salteadores se aproximavam e se fechavam na torre, onde tinha reserva de água, reserva de alimento, e tinha armamento também de defesa. Então o Senhor falou para a multidão: quem que planejando construir uma torre para a sua segurança e da sua família, não se assenta primeiro com aqueles que sabem da maneira como vive, do que planta, do que colhe, da venda da lã, das ovelhas, do leite, do queijo, do vinho e do azeite, assim por diante, se tinha condições de concluir aquela torre. E quanto material precisava, e se tinha um material suficiente, para que não desse o caso, disse o Senhor, da pessoa começar com entusiasmo, mas parar no meio, não concluir a sua construção. E quem passar pela estrada vai olhar e rir, zombando e dizendo: olha lá aquele lá, começou a construir, mas não pôde acabar. Isto é um sentido espiritual profundo, irmãos. Todos nós estamos construindo a nossa torre de salvação. É a nossa dedicação, irmãos, desde o dia que começamos a caminhar nesta graça maravilhosa. É Jesus quem também está construindo esta fortaleza real, irmão. As fortalezas do passado, às vezes os engenheiros da época construíam máquinas rudimentares que arremessavam pedras gigantes e às vezes até derrubavam torre. Mas a torre que o Senhor está construindo no teu interior, servo de Deus, no teu interior, serva de Deus, no interior de cada um de nós, irmãos, o inimigo não derrubará. Glória ao nome do Senhor. É uma torre de salvação para a nossa alma. Mas nós temos que ter, irmãos, para esta construção, a matéria-prima, o que é necessário, que é, irmão, a alegria, a sinceridade, a pureza, a fé, o amor, a comunhão com o Deus, a comunhão com o Filho de Deus. É isto que vai construindo a nossa torre. Alguns, pela prova,
pela adversidade, param na graça, não congregam, falam: eu estou parado, e é objeto de escárnio pelo adversário. E até se usa de alguém da terra mesmo, pessoas, para vir zombar, para vir com chacota. Você não era crente? Como é que você está aqui agora? Você não era músico? Você não era da congregação? E você está nesse lugar aqui agora? E a pessoa se envergonha. A torre, a construção espiritual dele parou. E o inimigo ri. Mas hoje, por esta palavra, irmãos, eu creio pela fé e pelo poder da palavra, que o Senhor é a providência, irmão. Vai vir material novo para alguém desanimado, para alguém parado. Glória ao nome do Senhor. Vai vir o necessário, vai ser renovada a fé, a alegria. De muitos já temos notícia que foi renovado tudo isto, e de você que está ouvindo, será um renovo, hoje pela palavra, assim como vem numa construção, caminhões, pás carregadeiras, trazendo o que precisa para a continuidade da obra. Esta palavra traz o que for necessário para continuar a tua torre de salvação. O inimigo vai ficar envergonhado e o nome de Deus será glorificado. Mas todos nós, irmãos, devemos sempre estar pedindo: Senhor, não me deixa faltar a fé, não me deixa faltar a alegria, não me deixa faltar os materiais espirituais da real fortaleza que Jesus Cristo está construindo dentro de mim. E depois o Senhor disse o seguinte, irmãos: e qual é o rei que indo numa guerra, numa peleja, pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho com o seu comando geral, seu alto comando, os que entendem da guerra? Porque, irmãos, sempre há o serviço de informação e de contra-informação nas guerras. E o Senhor, com esta parábola, disse: o rei ficou sabendo que o outro que vem vindo lá tem 20.000 soldados, e ele está indo aqui com apenas 10.000 soldados, numa proporção de 1:2. Sabendo disto e sendo previdente e tomando providências, ele deve se assentar primeiro, disse o Senhor, e tomar conselho, se aconselhar com seu conselho de guerra, se ele deve continuar marchando para afrontar e encontrar como inimigo o outro rei que está vindo lá. Mas não será uma providência boa, o Senhor Jesus quis dizer, uma outra maneira, enquanto o outro ainda está longe, glória ao nome do Senhor, mandar embaixadores e pedir condições de paz, e deixar de ser inimigo e passar a ser aliado. Glória ao nome do Senhor. E isto, irmãos, nós vemos na história, e acontece mesmo.
Quando uma nação vê que não adianta afrontar a outra, não são homens armados, não são tanques de guerra que manda embaixadores, homens sábios, diplomatas, que têm a diplomacia, que sabem falar com humildade e pedem condições de paz. Olha, o meu rei mandou dizer que nós devemos fazer para, em vez de ser inimigo, sermos aliados. O que você quer? O que quer de mim? O que quer do rei? Pode falar as condições. Nós queremos ter um encontro, mas este encontro como aliado. Irmãos, a palavra de Deus é profundamente espiritual. Quem é o rei que está indo? Quem é o rei que está vindo? Porque está acontecendo isto, irmão. A cada segundo, a cada dia, nós estamos todos, a humanidade inteira, perto deste encontro. O rei que está indo é cada um de nós, irmão. Nós reinamos, nós temos poder de decisão, nós questionamos, nós exigimos, e todo questionamento, toda exigência, por que Deus faz isto? Por que Deus não toma uma medida? Por que isto, por que aquilo? É tudo o reizinho que está indo, mas vem vindo o Rei da Glória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não mais como o Cordeiro de Deus que nasceu na manjedoura, mas agora Rei eterno dos vivos e dos mortos. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Ele vem com poder e grande glória, assentado no seu trono e brilhando mais do que o sol do meio-dia. E quem sou eu, irmão, para questionar alguma coisa? Quem é o irmão? Quem é a irmã? Quem é o ser humano? Pode ser grande, letrado, pós-doutorado, pode ser muito rico, poderoso,